Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Luiz Alberto, boa noite. Adriana Dantas, olá, Dona Edi, seu Milton, Muniz, sejam bem-vindos. Olá, Dudu, boa noite, seja bem-vindo. Leilo Chaves, boa noite, seja bem-vindo também. Graças a Deus, Odete, tudo sob controle. Vocês, tudo bem? Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Leda. Adaí, boa noite. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Olá, Joana Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Adriana Vaenga, boa noite, seja bem-vinda também. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Muito obrigado, Sr. Luiz, pelas palavras, sempre palavras de incentivo. Muito obrigado. Olá, Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Alex, boa noite. Boa noite, Rosana. Rosana, os nossos companheiros aí de Poços de Caldas, boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, Michele, Gabriel, boa noite para vocês também. Os nossos companheiros aí de Cássia. Rodinei, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Lucélia, boa noite também, seja bem-vinda você, os nossos companheiros aí de Conchal. Olá, Jane, boa noite, Jane Risse, tudo bem? Seja bem-vinda também. Wagner, boa noite, Wagner Pimentel, boa noite, seja muito bem-vindo. Anitta, Clarindo, boa noite para vocês e os nossos companheiros aí de Itamogi, sejam todos bem-vindos. Cecília, boa noite, Cecília. Maí, boa noite, seja bem-vinda. Bom, já está na hora, né? Nesse pequeno intervalozinho que a gente vai dando aqui para as pessoas chegarem. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Sim, ótimo estudo para nós. Então que nós possamos agora nesse instante fazermos aí as nossas orações. Valdete, a felicidade não é deste mundo, mas tem muita coisa que a gente pode curtir nesse mundo e experimentar um pouquinho da felicidade, né? Eu tenho certeza que podemos. Olá, Célio, também, boa noite para você, boa noite, Eveline, Roberta, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar e fazer as nossas preces, deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho a todos aqueles que vão depois adentrar a nossa reunião, ao nosso estudo, também fazer as nossas orações para alguns aniversariantes aí do nosso grupo. A filha da Cecília hoje faz aniversário, que as nossas orações possam chegar até ela e a todos os demais aniversariantes.
não nos esquecendo também de levar o nosso pensamento aos nossos companheiros do grupo e principalmente aqueles que estão necessitados aí de energias e vibrações, passando por momentos difíceis, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento nesse instante para unir as nossas energias e vibrações às energias e vibrações da própria espiritualidade e pedir para que Jesus multiplique todos esses nossos desejos, todo o nosso carinho, toda a força que nós endereçamos a todas essas pessoas que foram citadas ou que estejam agora nesse instante em nossos pensamentos. Que nós possamos nos enxergar todos num grande e forte abraço sob a proteção de Jesus e que nós também possamos aurir parte dessas forças e dessas energias para que este fortalecimento nos impulsione cada vez mais para a evolução, para a perfeição, para a felicidade. Muita paz a todos vocês, queridos companheiros. Que vocês sintam essa paz e a tranquilidade no seu coração. E que Jesus seja percebido por cada um de vocês. Principalmente neste período. Estamos iniciando o mês de dezembro. Um mês onde os pensamentos e, é claro, muitas das vezes os atos das pessoas se voltam para as comemorações do Natal. É o momento de nós resgatarmos a presença e a figura do Cristo, pelo menos em boa parcela da humanidade, que infelizmente dele só se lembra nestes momentos. Que nós aproveitemos essas vibrações positivas no nosso planeta e que nós possamos contribuir com a espiritualidade para ampliar, para aumentar no coração de todos os encarnados e desencarnados esta certeza do amor que Jesus tem por nós. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado e boa noite, Maria das Graças, a Leiva, Joana Camargo e aos seus compartilhamentos, a Marcileia também, a toda essa equipe que ela sempre traz consigo, o Emerson, a Shirley, as Renatas, né? A Eliane, hoje nós estamos aqui também com a Aninho, o Adriano, o Cido. Boa noite, Cido, seja bem-vindo. A todos, absolutamente todos. Gente, vamos então dar sequência à nossa leitura do livro Céu e Inferno? Exatamente o nosso livrinho de historinhas. Sim, o livro Céu e Inferno, sobretudo esta segunda parte, é exatamente o nosso livrinho de historinhas. Boa noite, Juleide, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu não sei se já assistiu em outros momentos, mas eu acho que ao vivo é a primeira vez. É um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco e que possa estar sempre aqui de segunda a sexta às 18 horas nesses nossos estudos. Gente, então o nosso livrinho O Céu e o Inferno é um livro de historinhas, onde nós terminamos a história dos espíritos que desencarnam na condição de felizes. E agora nós estamos vendo e identificando a história daqueles espíritos que desencarnam numa condição mediana. Boa noite, Adriano Paulino, boa noite, Sr. Antônio também, Joana e Lídia, sejam bem-vindos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês principalmente para esses espíritos que desencarnam nessa condição mediana. Nós vimos o primeiro, Joseph Dupré, e nós identificamos nas colocações que ele traz para Kardec e que a gente chamou bastante atenção, porque a gente está tentando avaliar e descobrir espíritos em condição mediana. Mas como que nós vamos identificar esses espíritos em condição mediana? E uma das perguntas que foram feitas a ele, e os seus esclarecimentos foram fantásticos, é exatamente que, para os olhos do mundo, ele era uma pessoa boa. E como uma pessoa boa, ele merecia a condição de feliz.
Então, estranharam, mas peraí, se você não é feliz, como assim? Você era uma pessoa boa. E aí lembra o que ele foi? E a gente fez inclusive a separação. Nós falamos que, e ele que separou, nós temos que dividir a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. A honestidade perante os homens é exatamente aquilo que nós demonstramos para a sociedade onde nós vivemos. Cumprimos as nossas leis, não prejudicamos, e aí ele coloca ostensivamente o nosso próximo, né? Aquela coisa assim, naquele contato realmente físico, a gente não prejudica, como ele diz, ostensivamente, porque infelizmente, do ponto de vista espiritual, muitas das vezes nós não percebemos, mas são aquelas pessoas que perante a opinião pública, elas estão bem. Agora, ele vai dizer que a honestidade perante Deus é um pouco diferente. E para que os espíritos desencarnem na condição de felizes, eles precisam ter exatamente esta honestidade perante Deus. Daí a diferença. Ele era uma pessoa boa, sim, mas ele era um espírito que desencarnou na condição de feliz? Não. Por quê? Porque ele era honesto perante os homens, mas ainda faltava alguma coisa perante Deus. E aí nós vimos os exemplos que ele cita, né? E de uma certa forma, não sei se vocês se lembram, eu ainda fiz uma pequena comparação. Seriam as características do homem de bem, mas do homem de bem na visão de um espírito que desencarna na condição mediana. Porque a gente tem as características do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que Kardec coloca que assim, a gente percebe que é algo próximo da perfeição. Agora aqui não. Aqui é uma honestidade perante Deus, ou características do homem de bem, na visão de um espírito em condição mediana, que está um pouco mais próximos de nós, ou características mais próximas da nossa própria realidade. E isso é interessante a gente visualizar, vislumbrar, exatamente para que nós possamos modificar, por que não, os nossos comportamentos, a nossa forma de ver e de enxergar as coisas, e sobretudo a nossa preparação. Gente, essa obra que nós estamos lendo, Céu e o Inferno, ela não deixa de dizer outra coisa para nós que não o começo do fim. O que eu quero dizer? Nós estamos caminhando, nós encarnados, para nos prepararmos para depois da morte, que é o fim da vida corporal, iniciarmos uma vida espiritual. Mas a gente quer iniciar uma vida espiritual de uma forma mais feliz, ou de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, sem dor e sofrimento. Ainda que nós não tenhamos aquela noção perfeita do céu, do inferno, purgatório, umbral, como muitos, mas a gente quer terminar, nós encarnados, terminar esta existência nos preparando para recomeçar a próxima etapa numa condição um pouco melhor. Então, esses espíritos na condição mediana vêm mostrar para nós que isso é possível, que nós podemos tranquilamente fazer. E hoje a gente vai ver um dos exemplos onde houve, vamos assim dizer, a pessoa não era uma pessoa ruim, a pessoa tinha suas qualidades e características, mas basicamente o principal arrependimento dela aconteceu no momento da sua morte, ou pouco antes, quando ele descobriu a sua doença. Então, para mostrar para nós que sempre é tempo, ok? Então esse livro, essa obra, eu reputo de extrema importância para nós identificarmos a nossa forma de viver e nos prepararmos, é claro, para o próprio morrer. Agora, a gente vai ver a história da senhora Helene Michel. Helene Michel é um espírito que, naquela oportunidade, desencarnou com 25 anos de idade. É lógico que a gente não vai ficar aqui detendo muito nessas questões, até mesmo porque, gente, nós sabemos que durante ou no processo evolutivo da própria humanidade, essas questões relativas à idade, elas têm as suas características e os seus aspectos também evolutivos. Gente, o nível de expectativa de vida da população, ele tem subido, ele tem aumentado.
Nós já falamos isso por diversas vezes. Hoje, a expectativa de vida, ela gira em torno dos seus 70, 75 anos de idade. Naquela época de Kardec não era assim. E mesmo dessa forma, uma pessoa que desencarna com 25 anos de idade era uma pessoa jovem. E essa senhora, ela desencarnou de morte súbita, ou seja, aquilo que ninguém esperava, porque a maioria das pessoas que a gente viu aqui tinha uma doença ou alguma coisa. Ela não, ela foi de uma forma súbita. Então, ela não teve sofrimento antes do seu desencarne. Porém, ela era uma jovem rica e, um tanto como o próprio Kardec diz, frívola. A sua vida era repleta de leviandades, ela não se preocupava com as coisas sérias, tocava e levava a vida muito mais preocupada com as futilidades. Como a gente percebe hoje, imaginem aí uma adolescente, uma jovem, ali com seus 18, 19, 20 anos, que tem aquela sua preocupação com a beleza, em estar bem fisicamente, se preocupa em impressionar, às vezes, os homens, em impressionar o namorado. Só com essas futilidades da vida. Era o que este espírito, quando estava encarnado, se preocupava. Mas, Kardec deixa claro, era um espírito que tinha um bom coração. Mas qual que eram os principais valores da sua vida? Eram as futilidades. Então, a gente pode olhar hoje para a humanidade, nós vamos perceber um número grande de pessoas que vivem dessa forma. Agora, prestem atenção, tá? Nesses detalhes do seu desencarne, da sua evocação e dos esclarecimentos que ela trouxe para Kardec. Ela foi evocada 3 dias depois da sua morte. Evocada 3 dias depois da sua morte, ela chegou lá, ela estava totalmente desesperada, ela não sabia onde estava e ela simplesmente disse: olha, vocês me chamaram e eu vim, eu não estou compreendendo nada. Aliás, eu estava na minha casa e as pessoas não conseguiam me ver, as pessoas não percebiam, não conversavam comigo. Aliás, as pessoas estavam lamentando a minha ausência. E o estranho é que ela percebia que ela tinha 2 personalidades distintas. E ela não sabia como mudar tudo isso. E ela não compreendia o que estava acontecendo. Vejam, aquilo que nós percebemos hoje também com muitas facilidades, em especial aqueles que têm costume de ler alguns romances espíritas, nós identificamos muito essa perturbação. Ora, lembram do primeiro capítulo da segunda parte, a passagem que nós falamos da perturbação? Pois é, ela estava nesse estado de perturbação. As pessoas não conseguiam conversar com ela, as pessoas não a enxergavam, aliás, sentiam a ausência dela. E ela se via às vezes o corpo em determinados momentos e às vezes não via, e percebia em espírito que os outros não estavam vendo o seu corpo, ela também não percebia o seu corpo, e isso é que é a perturbação pela qual o espírito passa. E vejam, ela foi evocada 3 dias depois da sua morte. Então, nesses 3 dias, ela estava vivendo o que nós poderíamos chamar de um verdadeiro inferno, porque era uma perturbação completa. Gente, e aí, é claro, como que um espírito conseguiria, naquela oportunidade, trazer algum tipo de informação e esclarecimento? Então, ela se mostrava, ela foi falando isso de uma forma assim tão apressada, tão desesperada, que não houve condições para a evocação e para que ela respondesse as perguntas. E aí o que eles fizeram? Eles deixaram-na, fizeram orações para ela. Olha a importância das orações. Fizeram orações, endereçaram vibrações para ela, e Kardec, como sabia, explicou, e os próprios espíritos que ali também estavam, explicaram sobre a forma como ela levava a vida e, sobretudo, as leviandades e futilidades que ela valorizava.
Depois, passado algum tempo, alguns dias, diz Kardec, mas no livro Céu e Inferno ele não chega a falar quantos dias, simplesmente que passados alguns dias ela novamente retorna, e aí ela já chega completamente diferente, mais calma, mais tranquila, e a primeira coisa que ela disse: venho agradecer as orações que vocês me endereçaram. Nós precisamos aprender que existe um valor imenso nas orações que nós fazemos para as pessoas. Quem tiver dúvidas, pega o livro Nosso Lar, ou até mesmo o filme Nosso Lar, né? Lá no filme vocês vão identificar o próprio André Luiz falando que os momentos que ele tinha de tranquilidade eram exatamente aqueles momentos que alguém endereçava a oração para ele. Alguém não, né? Nós sabemos, apenas 2 pessoas que rezavam por ele. E a gente está falando de oração, a gente está falando daquela oração que parte do nosso próprio coração. Não são aquelas fórmulas previamente, aqueles rituais, não. São aquelas orações porque, gente, o nosso pensamento, a gente já viu Fotografia do Pensamento, estamos estudando isso no Livro dos Médiuns, o nosso pensamento vai levar a vibração que nós estivermos sentindo para as pessoas. Não são as palavras que chegam nas pessoas, é a energia, é a vibração, é o fluido que nós emitimos que vai chegar às pessoas independentemente onde elas estiverem. Aqui, nesse caso específico, o Espírito estava ali e eles fizeram as orações por ela ali naquele ambiente, então estava até mais fácil e mais simples para ela receber aquelas vibrações. E foi exatamente isto que conseguiu acalmá-la. Portanto, façam oração para as pessoas que vocês quiserem, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. A oração, principalmente que brota do coração, ela tem uma eficácia fantástica. Não deixem de fazer. Este é o exemplo que esse Espírito nos traz. Aí vão falar assim: mas era um espírito que, como você disse, o próprio Kardec fala, vivia de futilidades, leviandades. Mas vejam, a oração surtiu efeito, ela acalmou. E a partir da oração, o que aconteceu? Ela conseguiu, acalmando, compreender o que estava acontecendo com ela. E aí é claro, estou no mundo espiritual, aí é mais fácil para a espiritualidade chegar e explicar: olha onde você está. Nós estamos aqui no mundo espiritual, você já desencarnou, e aí fica tudo muito mais fácil a partir da oração. Ok? Então, assim, nesse espírito, dessa condição mediana, veja, não era um espírito avançado, evoluído, lógico, mas também não era um espírito trevoso, um espírito que tinha um coração ruim, não era um espírito que tinha mágoa, rancor, ressentimento, não. A gente vai ver um pouquinho desses espíritos mais adiante. Mas esse era um espírito que vivia de futilidades. E a oração caiu como uma luva para esse espírito que se tranquilizou no mundo espiritual e conseguiu compreender, sobretudo, o estado em que ela estava. E aí ficou muito mais fácil a espiritualidade auxiliá-la. Depois ela vai esclarecer que ela não era infeliz. Gente, todos os espíritos em condição mediana vai falar isso. Eles não são felizes, mas também não estão infelizes. Eles estão ali, mais ou menos no meio do caminho. E o que ela falou, o que ela informou para Kardec, é que ela pediria a Deus, olha também que alerta interessante, para que ela pudesse voltar à Terra e reparar o tempo perdido. Espírito em condição mediana. Porque o que acontece? Nós já falamos aqui. Quando nós estamos desprendidos deste corpo físico, a nossa consciência se expande. Quando a consciência se expande, a gente consegue enxergar muito além do que nós enxergamos neste corpo. E como a gente enxerga além, nós vislumbramos inclusive onde nós queremos chegar.
E aí, quando ela percebeu, quando ela compreendeu onde ela estava, o mundo em que ela vivia e que ela teve vida de futilidades e que poderia ter aproveitado mais o seu tempo, primeira coisa que ela falou: opa, eu vou pedir a Deus para eu retornar e principalmente para eu reparar o tempo perdido. Isso tem que servir de alerta para nós que estamos aqui, para nós que estamos encarnados, para que a gente aproveite o máximo possível o tempo que nós temos. Ah, mas eu já estou quase no fim da vida. Não importa, 1 minuto que você aproveitar este tempo, você não vai se arrepender. Muito pelo contrário, e repito, a gente vai ver logo logo um espírito que passou por uma situação mais ou menos parecida. Principalmente para nós ou para aquelas pessoas que não têm a maldade no coração. Garanto a vocês, todos vocês que estão aqui, vocês têm esse desejo sincero de melhorar. Isso já é um passo enorme. Todos vocês que estão aqui nos acompanhando já conseguiram iniciar esse processo de despertar de consciência e vocês têm condição e capacidade de reconhecer o que precisam modificar. Então nós estamos um passo à frente do que aquelas pessoas que sequer passa pela sua mente que a vida continue e que nós precisamos mudar alguma coisa. Então vamos aproveitar essas oportunidades que nós temos. E em momento algum esses espíritos estão aqui falando que a gente tem que levar a vida de santo. É claro que se eu quiser desencarnar na condição de feliz, eu tenho que avançar um pouco mais, sobretudo na prática do bem e da caridade, na submissão à vontade de Deus, na resignação que a gente viu com os primeiros espíritos. Agora, nós temos que pelo menos ser honestos perante os homens e buscar a honestidade perante Deus, para facilitar também o nosso retorno, tá? Então foi exatamente isso que ela falou e que ela, naquela oportunidade, estava simplesmente pedindo e que se não fosse as orações, ela estaria com certeza ainda naquele processo de perturbação. E veja, ela falou, durante 3 dias depois que ela morreu, ela estava perturbada e ela não sabia por quanto tempo mais ela ficaria se não fosse as orações. Então, não deixem de fazer preces para as pessoas que necessitam. O próximo espírito que Kardec vai nos apresentar aqui é o Marquês de Saint-Pol. Mais uma vez, vou falar para vocês, não se preocupe com a minha pronúncia, que eu não sei, só estou tentando aqui ler para vocês como Kardec escreveu. Não sei francês, a gente vai arranhando algumas coisinhas, tá? Mas esse Marquês, ele foi evocado a pedido da sua irmã. E o Kardec ainda fala para ele, olha, nós estamos te evocando a pedido da sua irmã que, a despeito de ser médium, ela ainda não era uma médium totalmente desenvolvida. Então, ela pediu, grupo, Kardec, será que vocês podem evocar o meu irmão? Eu gostaria, eu acho que seria interessante as suas informações para nós. E aí ele chegou e falou, não, perfeitamente, estou aqui e posso responder e vou responder de muito bom grado os questionamentos que vocês fizerem. E aí Kardec pergunta, eu queria saber, você é feliz? E ele diz, olha, eu estou na condição de espírito errante. E na erraticidade, eu não sou nem feliz e também não estou como os espíritos que se sentem castigados. Essa é a expressão que ele usa. Os outros usaram feliz e infeliz. E ele diz o seguinte, eu não sou feliz, mas também não me sinto um espírito castigado. Bom, se ele não se sentiu um espírito castigado, significava que ele não estava passando por sofrimentos. Olha, isso é interessante. Porque espíritos que desencarnam na condição mediana, automaticamente eles estarão sofrendo no mundo espiritual? Não. Este é um exemplo. Falar, eu não estou sendo castigado, eu não estou sofrendo, mas eu também não sou feliz. Olha para vocês verem. E ele vai dizer, né? Kardec vai perguntando, ele vai respondendo, que ele esteve por um longo tempo no processo de perturbação. Lembram?
dessa senhora que a gente acabou de falar, ela ficou 3 dias naquele estado de perturbação. As orações conseguiram tirá-la daquele estado, porque ela se acalmou, se tranquilizou e foi orientada. Esse espírito vai dizer o seguinte, que ele ficou por um longo tempo naquele estado de perturbação. E vocês viram como é que foi a perturbação dela? Ela estava em casa, as pessoas não conseguiam vê-la, não conseguia conversar com ninguém, ela se sentia tanto ora como o corpo, ora como o espírito liberto, então ela estava em completa perturbação. E ele disse que ficou um longo tempo. E Kardec ainda pergunta, mas você pode precisar quanto tempo? Ele falou, não tem como precisar quanto tempo estou ou fiquei nesse estado. A gente tem uma ideia, por exemplo, André Luiz teve um período que a gente viu aí, né, mais ou menos em torno de 8 anos. Só para a gente saber que o tempo é muito relativo. Ele ficou um período de 8 anos nesse processo de perturbação. E eu espero, né, que todos nós, pelo menos que estamos aqui tendo essa oportunidade, não passemos por isso. Muito pelo contrário, que a gente consiga se conectar com a espiritualidade o mais rápido possível para nós aportarmos no mundo espiritual de uma forma bem tranquila e sermos socorridos e sermos recebidos. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui fazendo essas leituras, esclarecendo, como diz o seu Luiz, né, buscando conhecimento. E aí, este mesmo Espírito vai dizer também, ora, eu não sei precisar quanto tempo. A única coisa que eu sei dizer é que quando algumas orações começaram a chegar até mim, eu consegui me tranquilizar e aí, ou a partir daí, eu passei ao período de despertamento. E, disse mais, quando eu estava para despertar, os primeiros que eu reconheci no mundo espiritual foram os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Os 2 espíritos que ele reconheceu logo quando ele despertou. De novo, Kardec fala, não se sabe quanto tempo ele ficou em perturbação, se alguns dias, se alguns meses ou anos, mas que quando as orações começaram a chegar até ele, quando ele foi percebendo, ele foi automaticamente despertando. E nesse despertar, os primeiros que ele reconheceu foi exatamente o seu pai e a sua mãe. E o que ele conta de interessante nesta comunicação é exatamente que nos momentos finais da sua existência, ele se viu e se identificou muito mais com o período da sua infância do que com o período da madureza. Olha para vocês verem. E Kardec ficou curioso. Kardec falou, mas peraí, por que você teve muito mais isso? E ele falou, olha, porque querendo ou não, o período da infância ele está muito mais próximo do fim do que do meio da nossa existência. Parece que nós podemos dizer assim, né? Quando nós estamos naquele primeiro período que nós chamamos de infância, o nosso corpo ele ainda está em processo de formação e automaticamente o espírito está muito ligado ao mundo espiritual. Quando nós estamos com a nossa encarnação, podemos assim dizer, completa, desse período da adolescência, da juventude, da fase adulta, parece que nós deixamos o mundo espiritual ou cria-se um hiato. A gente esquece que nós somos espíritos nesse período. A gente leva uma vida exclusivamente materializada. E aí quando a gente chega na terceira idade ou como idoso, parece que a gente se lembra que existe um mundo espiritual. Então, praticamente o que ele explica para Kardec é isso, olha, nesse meio da adolescência até chegar na fase idosa, na terceira idade, a gente parece que esquece o mundo espiritual. Por isso que as pessoas idosas, aí Kardec faz esse comentário, elas têm uma facilidade de voltar à infância, eles ficam lembrando de coisas da infância. E este hiato
deste período da vida muito mais materializada, para eles não é tão importante. Aliás, se fosse ver, seria quase que um período para se esquecer. Ou, como disse aquele espírito, um período onde nós perdemos o tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E entendemos, né? Por que quando a gente chega numa fase, a gente tem mais facilidade de lembrar da infância do que dessa etapa? Pois é, por quê? Porque ali nós temos essa vivência também com o mundo espiritual. Não é interessante? Kardec conseguiu concluir, inclusive ele coloca isso numa nota nessa comunicação. O outro detalhe é que também tiveram contato com as pessoas que acompanharam o seu período de desencarne. E ele mesmo relata que naqueles períodos ele se referia sempre em terceira pessoa. Então, ele falava que nos momentos, ou nos últimos momentos, ele visualizava o mundo espiritual. Ele se via mais como espírito desencarnado do que como encarnado. E de repente, quando ele queria falar, ele falava, ele tem sede. Só um exemplo. Mas quem tem sede? Ele quem? O corpo. Ele queria dizer que o corpo tinha sede. E Kardec pergunta, mas por que você sempre se refere à terceira pessoa? E ele falava, não, porque eu estava muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Eu conseguia perceber os dois mundos, e não era o espírito que sentia, era o corpo que necessitava de água. Então, por isso que eu me referia à terceira pessoa, se referindo ao seu próprio corpo. Veja que interessante. E Kardec ainda vai dizer, também lembrando numa nota, que isso acontece também com os sonâmbulos. Os sonâmbulos, quando eles vão falar alguma coisa relativa ao corpo, eles se referem a uma terceira pessoa. Tá? Então isso é interessante porque, de novo, quando ocorre essa expansão da consciência, muitas das vezes nós nos vemos como realmente somos e o corpo a gente identifica como aquele empréstimo que nos foi concedido. Daí a referência à terceira pessoa que estes espíritos utilizam. Enfim, como Kardec ainda perguntou para ele, né? Mas você fala aí dessa sua situação de errante e que você não se sente feliz nem castigado. Mas teria como você explicar para nós mais ou menos como que é isso e por que você sente-se dessa forma? Ele disse o seguinte, olha, porque quando eu estava encarnado, eu também, e agora, podemos juntar as duas, aspira ou deseja aquilo que é bom e aquilo que é belo. Só que ele não tinha conquistado. Fica aquele vazio. E aí ele diz o seguinte, enquanto eu não me enxergar aos pés do Criador, eu não me sentirei feliz. Será que a gente pode fazer analogia com aquele espírito que fala da honestidade para com os homens e a honestidade para com Deus? Então ele disse isso, ele se achava errante, nem feliz, nem castigado. Mas por quê? Porque ele tinha aspirações. Que aspirações? De avançar, de evoluir e de se tornar um ser perfeito. E enquanto ele não chegasse aos pés do Criador, ele não se sentiria um espírito feliz. Então, por isso, mais uma vez, ele estaria numa condição mediana. Olha para vocês verem que interessante. E, gente, apesar do nosso horário, a gente já está aqui quase no fim, eu vou iniciar a falar do senhor Cardon, que era um médico. Ele também vai trazer algumas coisas bem interessantes para nós, principalmente porque este é um daqueles personagens que eu falei para você, que ele tinha um fato na vida dele, porque como ele era médico, veja bem, ele era médico, e para os médicos, ou para aquelas pessoas que estudavam a medicina, para o cientista, principalmente daquela época de Kardec, eles não conseguiam conceber uma vida espiritual, porque todas as explicações deles estavam na vida corporal, na física, na matéria. Então, um dos problemas que ele enfrentou, eu já estou aqui antecipando, é exatamente esse. Por quê? Porque ele não acreditava na sequência da vida.
até que, no determinado momento, ele experimenta uma moléstia incurável no coração. E a partir deste momento da doença, ele vai passar por um processo de transformação. E neste processo de transformação, ele começa a perceber melhor que a vida não poderia se extinguir ali com o túmulo. Olha para vocês verem. Levou uma vida inteira totalmente materializado. Não acreditava na sequência. E veio-lhe a doença e modificou a sua estrutura. E aqui eu vou fechar aqui, abrir um parênteses e já fechar, para a gente já também fechar o nosso estudo, a nossa leitura e estudo de hoje. Muitos de nós temos uma preocupação tremenda com a doença, em especial nesses momentos finais da nossa existência, da nossa vida corporal. Gente, a doença, ela é capaz de transformar as pessoas como transformou esse médico. Então a gente tem que aprender, inclusive, a bendizer a dor. Quando Joana de Anjos fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o codinome de Espírito Amigo, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, nós vamos perceber no nosso próximo encontro com esse personagem que alterou as suas disposições, principalmente pela doença e pela dor. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Até o nosso próximo encontro e tenham uma excelente noite. Que assim seja.